Acareuóia Godomayo, Acareuóia Xangomayo. Noite de sábado, 30 de julho de 2022. Aqui na rua Francisco Silveira Pastoriza, onde está localizada a sede do Templo Centro-Africano Reino de Xangô, é um dia de festa. É um dia de festa porque se comemora os 45 anos de fundação dessa casa de religião, desta casa de batuque afro-gaúcho. Hoje não contamos com a presença física do seu fundador, do seu idealizador, o Babalorixá Jorge Verardi de Xangô, que durante tantos anos manteve com tanto carisma, com tanto talento, esta casa que acolheu tantas pessoas, mas que com certeza na espiritualidade está olhando por todos nós e está feliz, porque esse templo que teve a sua origem, a origem do seu axé, a origem da sua mão, continua o legado de Pai Xangô para todos aqueles que continuam unidos em torno dessa herança ancestral que iniciou lá com o Pai Leopoldo de Inhansã e que se mantém até os dias de hoje. Então, nada melhor para iniciarmos este momento de confraternização, na comemoração dos 45 anos de fundação desse templo, do que conversarmos com o Pai Antônio de Iemanjá, nosso presidente da Afrobras, mas também um dos herdeiros religiosos e a pessoa que está à frente hoje da liderança deste templo, e também comemorando os 40 anos de assentamento da Mãe Iemanjá. Pai Antônio de Iemanjá, nos fale da emoção de comemorar 40 anos da sua Mãe Iemanjá e deste momento em que se constitui de uma data triste por um lado, mas uma data também de alegria, de energia, de demonstração de força, de axé dos orixás na continuidade desse templo. Pai Antônio de Iemanjá. Boa noite a todos. Realmente, Pai Moser, é uma emoção muito grande nós podermos dar a continuidade a esse axé, né? Continuidade a esta casa de religião, né? Fundada lá em 1977, né? Oriunda do nosso querido e amado avô de religião, Leopoldo de Inhansã. As dificuldades sempre foram muito grandes. A gente sabe disso, que a religião é assim, para quem pratica a religião com seriedade. Mas hoje é um misto de alegria por podermos dar continuidade a essa casa e também de tristeza por não ter mais o nosso Babalorixá fisicamente, mas certamente ele está conosco espiritualmente, nos orientando, nos guiando, né? Nos trazendo a sua força, o seu axé, a sua alegria, o seu amor, né? E realmente após nós passarmos aí 2 anos de luto, né? Nós conseguimos finalmente chegar a esse momento, né, de fazer tudo dentro dos nossos preceitos religiosos, respeitando lutos, o que não é fácil, que hoje a gente sabe que há muitas pessoas, muitos irmãos que não respeitam o luto, e diante de tantas coisas negativas que nós vemos hoje nas redes sociais, eu acho que esse momento de dar continuidade a uma casa de religião que sempre o Babalorixá dela teve muito respeito pela religião, sempre lutou muito pela religião, através da sua casa, através dos seus orixás, através mesmo da Afrobras, né, se dedicando de forma incansável. Então é um motivo de muita alegria. E acredito, Pai Moser, que nós temos que levar isso para a comunidade. Não é vaidade, né? Pai Moser disse que eu sou herdeiro, eu sou um dos herdeiros. Essa casa é mantida não por mim, mas pelos meus irmãos e por mim. Vamos dizer assim, uma combinação quase que impossível de dar certo. A gente sabe, mas está dando certo.
E eu desejo um grande axé para todos. Coincidentemente, estou completando, a mãe Iemanjá está completando 40 anos. A mãe Iemanjá Bomi, Delomi, a mãe Iemanjá da minha irmã Iracélia, que mora em Viamão, reside em Viamão, tem a sua casa lá, e não pôde estar presente porque tem os seus problemas de saúde. Mas ela continua certamente dando muito axé, muita vida para minha irmã também. Então é dupla alegria de comemorar, de poder comemorar, apesar de esta reabertura não ter nada a ver com o aniversário da mãe Iemanjá, foi uma coincidência. E nada é por acaso, com certeza. E eu desejo muito axé para todos, para toda a comunidade, para todos os meus irmãos, meus tios, para o povo de religião, enfim, para todos nós. Muito obrigado, Pai Antônio. E em termos de perspectivas, Pai Antônio, foi feita toda uma reforma na casa, o salão está muito bonito, muito amplo, várias reformas na casa, e as perspectivas daqui para frente? É simplesmente a continuidade do legado de Pai Verardi ou existem alguns projetos novos para o Centro Africano Reino de Xangô? Tudo que foi feito aqui foi feito dentro daquilo que o Pai Jorge sempre fazia. Ele estava sempre melhorando a sua casa, sempre renovando as energias, através de pinturas, de reformas, e o nosso projeto não foge absolutamente nada daquilo do que ele sempre fez. A continuidade da fé, culto aos orixás, ajudando o próximo, né? Nada mais do que isso, meu irmão. Certo. Tá bom, Pai Antônio. Todos nós que fazemos parte também da nossa Federação das Religiões Afro-Brasileiras, Afrobras, e parabenizamos e desejamos ao Centro Africano Reino de Xangô as melhores energias, o melhor axé. Pai Xangô e Mãe Iemanjá esteja sempre nos abençoando e lhe incentivando na continuidade dessa obra, bem como todos da família remanescentes de Pai Jorge Verardi Xangô, que é sempre inesquecível no nosso meio afro-religioso. Continuando esse momento bonito de confraternização junto com os nossos irmãos afro-religiosos e com os nossos orixás, que também já começam a se manifestar aqui nas festividades do Centro Africano Reino de Xangô, que comemora hoje os seus 45 anos de fundação, e a reabertura da casa também após o período de luto, conforme os preceitos do nosso Batuque Afro-Gaúcho. Então, continuando essa confraternização, nós vamos conversar agora com Mãe Liana de Oxum, uma religiosa exemplar, uma pessoa muito querida no nosso meio religioso, conselheira da nossa Afrobras, irmã de santo do nosso saudoso Pai Verardi de Xangô e uma das filhas mais antigas do nosso querido e sempre lembrado também saudoso Pai Leopoldo Pires de Inhansã, que é a origem, é o axé que dá sustentação a este templo religioso aqui no bairro Ípica, em Porto Alegre. Mãe Liana, qual a sua emoção de vivenciar este dia sem a presença do Pai Verardi, mas sentindo tanto a força, o poder, o axé do Pai Xangô? Como é que a senhora, que viveu tantos anos assim, num espírito de verdadeira irmandade com o Pai Verardi, vive esse momento que, como o Pai Antônio disse anteriormente, ele tem um lado de tristeza pela saudade do Pai Verardi, mas por outro lado tem também a alegria de ver o axé dos orixás mantendo essa família unida. O que a senhora tem a dizer sobre esse dia e sobre essa emoção? Olha, a gente fica realmente emocionada porque o Jorge Verardi foi um homem assim muito amoroso com a religião. Para ele tudo assim era religião. E nós também. Eu sou do tempo que ele, quando ele se aprontou no meu pai de santo, Leopoldo da Inhansã, que até no serão não foi o tamboreiro e o pai Leopoldo me botou a tocar. E depois, então, que terminou a matança, me botou lá na cozinha para tirar a obrigação para o Pai Jorge Verardi, quando ele estava se aprontando, e depois que ele se aprontou, ele foi viver a vida dele, e nós também, que já éramos prontos, também. Mas foi uma amizade, assim, de irmão biológico.
não de irmão religioso. E foi assim uma vida inteira. Tanto com meu marido, que era o Vino de Xangô, como outros que eram amigos da gente, mas mais afastados, não tinham aquela amizade assim que nós tínhamos, os três. E então a emoção que eu senti quando ele se foi e no dia de hoje foi a mesma emoção que eu senti no primeiro toque do meu pai, que foi nessa casa aqui. Que nós todos, quando o pai Leopoldo se foi, depois do luto, aí o meu marido era vivo e estava aqui, e eu também. Então, quando fomos tocar, todos nós, Jorge Berardi, nós todos assim, ficamos que custar a tocar o tambor pela emoção que nos sentimos sem o nosso pai. E agora, com ele foi praticamente a mesma coisa. Ele é irmão. Quando meu marido também foi, a gente sentiu a emoção aqui também. Porque eu não toquei mais em casa. Eu continuei a religião, mas no silêncio. Depois do luto. E o Jorge, sim. Depois ele respeitou 1 ano o luto do irmão. E quando ele tocou, depois eu estava saindo do luto, aí foi a mesma emoção dos 3 que se foram. Tá certo. A mãe Eliana foi casada durante muitos anos, né, mãe Eliana, com o pai Vino, pai Divino de Xangô, moravam na cidade de Viamão, pessoas muito carismáticas, pessoas muito conhecidas e queridas no nosso meio. E depois que ficou viúva, então a mãe Eliana foi morar em Cachoeira do Sul, né, mãe Eliana? Cachoeira do Sul. Isso. Eu tenho casa lá, mas eu faço as obrigações. Eu tenho muito poucos filhos de santo, porque já não é aquele apoio que a gente tem, não é? De antigamente, dos outros que se foram. Então eu tenho muito poucos que ainda é do tempo do meu marido, mas no silêncio. Aqueles filhos que ainda fazem aquele batuque mais tradicional e a moda antiga, né, mãe Eliana? É. E hoje a gente não vê o batuque antigo, o amor que a gente faz as coisas, a aura que fica, é tudo assim, ligeirinho, as pessoas não pensam e fazem, inventam também muitos axés que a gente nem sabe da onde sai, então a gente fica mais calma, parada. E eu reservou dentro da família, né? Eu fico só na família, estou na minha casa, e só aqueles que ficaram comigo, né? Mas no silêncio. Tá certo. Muito bem, muito obrigado, mãe Eliana, pela sua participação aqui nesse momento, de deixarmos registrado essa reabertura do Centro Africano Reino de Xangô, através das páginas do nosso grande axé e da mídia virtual. Lhe agradecemos muito, pedindo aos orixás e a mãe Oxum que nos abençoe a todos. Neste dia 30 de julho, quando se comemora os 45 anos de fundação da casa, como nós dizemos antes, e conversando com essas pessoas que são a base, que são a sustentação da casa, nessa herança ancestral deixada por pai Xangô Godobomi e pelo nosso querido e saudoso pai Verardi. E não podemos deixar de conversar com a Ialorixá Paola de Iemanjá, filha genética do pai Antônio, irmã de santo do pai Antônio, mas também uma das herdeiras das sucessoras no axé de pai Verardi. Paola, que desde sempre já foi gerada no axé e que acompanhou o pai Verardi durante tantos anos, inclusive chamando e tendo por ele um sentimento de avô genético também, né? Então, Paola, fala para nós da emoção desse dia, da alegria desse dia, como é que tu está vivendo esse dia de reabertura da casa, depois de todas as experiências, de todas as situações que vocês vivenciaram aí nesse longo período sem a presença física do pai Verardi. Boa noite, pai Mozart, boa noite, sua bênção. Bom, é um sentimento, assim, na verdade, meio inexplicável, um sentimento de gratidão por tudo, um sentimento de amor, de fé e também um sentimento, um pouquinho de dor de não ter mais nosso pai presente aqui, mas a casa tem continuado firme, forte, com muita fé, com muito amor. A gente vive cada dia
fazendo aquilo que o nosso pai nos ensinou, aquilo que ele nos deixou, o legado que ele nos deixou. E hoje tem sido incrível poder comemorar uma reabertura tão bonita e tão leve como está sendo, com pessoas que a gente ama, com pessoas que estão do nosso lado, ajudando, assim como o senhor, Pai Morza, está sempre com a gente, comigo aqui na terreira, na Fobras. Então, hoje é um dia muito especial, um dia de gratidão por tudo que o nosso pai nos deixou, que ele era uma pessoa extraordinária, ele era uma pessoa, né, fantástica. Então, só continuar tudo aquilo que ele deixou é fundamental para mim. Fundamental continuar com cada ato de amor que ele tinha com as pessoas, com a religião, até com os animais. Assim, então, continuar isso junto com meu pai, com o Luan e com todos os meus irmãos é fundamental na minha vida. Paola, e uma coisa que a gente percebe assim, a influência do pai Verardi, né? As amizades que ele criou, porque basicamente todos aqueles amigos que frequentavam aqui a casa de religião de vocês estão aqui hoje, né? Com o mesmo carinho, com o mesmo apreço, participando, trazendo essa comunhão de axés para dentro da casa. Então, como foi forte essa dedicação do pai Verardi em construir todo esse legado para vocês, inclusive com os amigos, né? E diz para nós, e como é que é ser filha de pai Antônio de Iemanjá, e que tem essa responsabilidade grande agora, também na manutenção da casa, junto contigo, com o pai Luan e com outros filhos da casa que estão muito empenhados, né? Sim, com certeza. O pai Antônio de Iemanjá, ele é uma pessoa assim fechada, meio difícil, né? Todo mundo, ele é meio brabo assim, mas ele é uma pessoa extraordinária. Ele tem um coração grande, um coração amoroso. Para mim, ele é uma inspiração como pessoa, como religioso, como maçom também. Então, eu me inspiro todo dia nele, num pouquinho do que ele é, e eu carrego todos os ensinamentos dele que me fizeram uma pessoa, talvez na minha concepção, uma pessoa boa hoje, foi por causa dele. Então, ele é uma pessoa fundamental na minha vida, ele é a minha base para tudo. Então, hoje também é um dia muito especial, não só pela reabertura da casa, mas a mãe Iemanjá do pai também está fazendo 40 anos. Não é todo dia que alguém cumpre 40 anos, né? Então, a mãe Iemanjá tem dado todo esse suporte pra gente também, esse suporte religioso, esse suporte emocional, pra gente estar aqui continuando. Então, meu pai, ele é uma pessoa que as pessoas talvez não compreendam muito por ele ser uma pessoa muito fechada. Mas ele, assim, ele é um cara leal, amoroso, amigo, honesto, humilde. Então, tudo que eu puder me inspirar na pessoa boa que ele é, eu vou poder levar para mim, para minha vida, na religião, para os meus amigos, para os meus filhos. E é isso que eu vou sempre carregar comigo, todos os ensinamentos do pai e do pai Jorge comigo. Tá certo, mãe Paola. A casa passou por uma série de reformas, de ajustes, inclusive esse espaço que nós estamos aqui fora do salão é um espaço dedicado também a toda essa trajetória do pai Verardi na maçonaria, do próprio pai Antônio também na maçonaria, do Luan, né? E tal, na maçonaria, ficou um espaço muito acolhedor. Pai Antônio, o senhor que está passando por aqui agora, chega aqui, se encaixa aqui na nossa transmissão. A Paola me disse anteriormente que ela queria lhe dizer algumas palavras olhando nos seus olhos, como filha que se dirige ao pai, ou como irmã de santo que se dirige ao irmão, mas principalmente ao pai, amigo e companheiro, que ela nos falava tão bem aqui, né, Paola? Com certeza. O pai, depois de todo esse tempo de luto, desculpa se eu chorar, de luto, de dor que a gente passou, a perda dele era muito forte, ele era uma pessoa que a gente convivia todos os dias, né? E tu fez o incrível, assim, tu fez tudo que tu podia, tu foi, assim, uma pessoa impecável, extraordinária no que tu fez aqui pela casa, pra gente estar aqui hoje. Tu é uma pessoa extraordinária, tu é um homem, assim, de um caráter muito forte, tu é um homem íntegro, honrado, humilde e, assim, tu é uma pessoa muito especial. E principalmente também dizer
o quanto tu é fundamental para essa casa continuar de pé, que se não fosse tu, isso aqui não ia estar de pé. Tu, para mim, é a minha base, é minha âncora, assim como o pai Jorge era. Então, pai, eu só tenho a agradecer por cada momento de carinho, cada momento de briga também, cada momento que tu pôde me acolher nos teus braços. Tua mãe já, tu é uma pessoa extraordinária, Tu fez o impossível pra gente estar aqui hoje, assim, do jeito que a gente tá, com muita fé, muito amor, de pé e com muita força. E é assim que se vai continuar por muitos e muitos anos. Contigo, comigo, com o Luan, com a Rita, com o Felipe, com todos os nossos irmãos. E tu, meu pai, eu só tenho a agradecer por tudo que tu fez por mim e por essa casa, pela mãe Manjá, pelo pai Xangô. E eu tenho certeza que o nosso pai está muito feliz de ter criado uma pessoa tão boa e tão honesta e uma pessoa tão incrível como tu. Tu é a pessoa muito especial para mim e a pessoa mais especial da minha vida. Então eu só tenho a agradecer por tudo mesmo. Tu é tudo na minha vida, eu te amo demais. Aquele forte abraço carinhoso, essa troca de carinho, de energia, a mesma energia tão boa, tão harmoniosa que está vibrando aqui na festa, no ritual festivo de Batuque na casa, no Centro Africano Reino de Xangô. Muito obrigado, mãe Paola, pai Antônio, e nós continuamos com mais alguns irmãos aqui da casa. Mãe Noeli de Inhansã, mãe Rita de Iemanjá, mãe Noeli, a terceira filha mais antiga da casa, Centro Africano Reino de Xangô. A mãe Rita nem tanto, mas duas filhas dedicadas, duas filhas lutadoras. Fala para nós, mãe Noeli, como é que é a emoção deste dia? Receber os mesmos amigos que o pai Verardi trazia para as festividades aqui e estar reabrindo a casa depois desse momento assim impactante, onde nós vimos o cumprimento da missão do pai Verardi, a sua passagem para o mundo espiritual, mas sobretudo a casa continuando com alicerces fortes. O que a senhora tem a dizer e nos falar sobre as emoções desse dia? Para mim, como filha que desde os 19 anos de idade, com ele não partiu. Apenas a matéria não está conosco. Ele está sempre com a gente. As emoções são muitas. O carinho é grande. E quem ele confiava ficou na casa. É um momento emocionante também, né, mãe Rita, de perceber que as mesmas pessoas que frequentavam o reino de Xangô, quando o pai Verardi estava entre nós materialmente, continuam aqui. Isso é prova de que ele realmente semeou assim uma colheita para o futuro, inclusive pensando assim na manutenção da casa para as gerações vindouras, né? Com certeza. Esta Goa, eu faz 8 anos que eu me tornei filha dele. Mas eu já estava na Goa, já estava na mesma nação, desde 1998. Depois ele foi meu avô e depois de 8 anos me tornei filha de santo dele. Né? E para mim é muito emocionante também, porque eu já tinha uma estima e um carinho muito grande com o pai Jorge Verardi, antes mesmo de ser filha. Eu sempre o admirei e sempre assim achei que ele tinha uma diplomacia, um carinho e uma incansável amor incondicional, né? Com os filhos, com os netos, com os amigos e realmente esses amigos que estão aí eram justamente os que já vinham nesta casa e frequentavam e agregaram alguns mais também. Em questão dos nossos filhos de santo, né? Também temos os nossos filhos e outros amigos que também são Ialorixás e Babalorixás. Então é uma honra e é uma emoção, e cada vez que eu olho para aquele quadro que foi feito em homenagem a ele, não tem como a gente não encher os olhos d'água, porque ele deixou um legado de um carinho muito grande, um amor que a gente guarda no peito. E a presença, como disse a Noeli, parece que ele está sempre presente com a gente aqui. Com certeza, realmente foi feita uma homenagem à memória do pai Verardi, com um belíssimo quadro que está enfeitando o salão religioso, e a gente tem a impressão que ele está ali olhando pra gente, né? Ficou muito lindo, realmente ficou muito lindo, né? A presença espiritual é intensa. Foi amigo, é pai, e é o esteio de muita gente e muita família. Assim como o Voleopoldo, né, que eu não conheci, que também está nesse quadro,
mas ele representa para mim a continuidade que o pai Jorge deixou, né? E a gente está aqui, né? Os filhos dele, os netos, toda a família desta Goa maravilhosa, que eu aprendi muito e aprendi além da religião, porque a religião tu nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. Por mais velha que tu seja de idade, a religião sempre é uma novidade, mas é um aprendizado constante. Muito bem. Mãe Noeli de Inhansã, então uma das filhas mais antigas da casa de Pai Xangô, e mãe Rita de Iemanjá, muito obrigado então por nos deixar a sua mensagem. E agora nós vamos falar com ele, que é o garoto propaganda do Centro Africano Reino de Xangô, Babalorixá Luan de Iemanjá, que com seu carisma conquista todos. Ele que também é o assessor jurídico da nossa Afrobras e que acolhe a todos com muito carinho, com muito respeito lá na nossa federação. Pai Luan de Iemanjá, como é que é a responsabilidade de dar continuidade ao legado de Pai Xangô, o legado de Pai Verardi, essa tradição que começa lá atrás com Pai Leopoldo de Inhansã e que hoje vai se dar continuidade através de Pai Luan, de seus filhos, enfim, como é que é a responsabilidade de manter uma tradição tão arraigada em valores tão tradicionais do nosso batuque? Bom, boa noite, Pai Mozart, boa noite àqueles que assistem essa mídia maravilhosa que é o Grande Axé. Pai Mozart, hoje é uma mistura de emoção, né, como bem dito pelo senhor, responsabilidade. Né? Quando se tem o Pai de Santo é muito tranquilo, mas quando se está à frente, quando se está tomando conta daquilo que é uma obrigação, um toque, por menor que seja, nós nos colocamos numa posição bastante dura, firme e de certa forma necessária, Pai Mozart. Se tratando de responsabilidade, infelizmente é uma mistura de emoções hoje. Apesar do momento maravilhoso que vivemos, tem a saudade, né, as tristezas por não ter mais a presença física do Pai Jorge, mas temos que dar continuidade. E tudo isso que recai sobre cada um de nós, eu acredito que é porque temos a capacidade, né, Pai Mozart? Fico muito feliz que as pessoas, a maioria, né, tenham continuado nessa casa junto conosco, tenham vontade de levar adiante aquilo que o Pai Jorge nos deixou, né? A pessoa, quando o senhor fala em carisma, não tem como não lembrar dele. Para mim, é a pessoa mais carismática, mais amada que eu conheci. Né? Então, é uma noite de gratidão, uma mistura de sentimentos, né? Com certeza. Pai Luan, e assim, foi interessante porque eu percebi no convite que foi enviado para as pessoas que vocês, em conjunto, assumiram a responsabilidade também de assinar os herdeiros do axé do Pai Verardi, né? Acho muito louvável, muito bonito essa ideia, assim, de que não há um protagonista, né? De que existe uma união, uma coesão de valores, de interesses religiosos, dentro dos princípios da responsabilidade com a bandeira, com a Goa, para dar continuidade. Nos fale um pouquinho, assim, de como é que está sendo essa administração colegiada, essa administração, assim, onde os herdeiros estão tomando as decisões centrais. Bom, Pai Mozart, primeiro que eu acredito que onde se tem fé não há necessidade de uma disputa, né? O que é muito comum dentro da nossa religião é que haja o ego, a vaidade, isso é colocado às vezes à frente da fé, à frente do culto aos orixás. E aqui se administra de uma forma muito tranquila aqueles irmãos que têm os seus filhos, doutrinam os seus filhos, aqueles que necessitam de ajuda procuram os outros irmãos. Nenhum irmão que ficou pronto com seus axés está na mão de outro irmão. Existe um respeito mútuo, aqueles que convivem dentro do Reino de Xangô. Hoje nós temos 11 pais de santo dentro do Reino de Xangô, 11 pessoas com obrigação completa, e todos respeitam, sabem o seu espaço. Claro que às vezes um aparece mais que o outro, mas eu acredito que seja por característica da pessoa e não por vaidade, por ego. Eu cuido muito isso, por ser mais jovem, por ter um pouco mais de vontade de ser babalorixá, de viver religião. A gente tem que sempre se manter humilde, tranquilo. É dessa forma que é administrado aqui. Né? Sempre que temos que nada no mundo é perfeito. Né? Sempre que tem alguma coisa para resolver, sentamos, resolvemos e fica tudo bem. Porque a gente sempre ouviu do Pai Jorge que o amor é a solução
para os problemas da humanidade. E eu acredito muito nisso. A gente tem como norte aqui a continuidade. E qualquer disputa que venha a ter, com certeza não vai ser muito bem aceita aqui, Pai Mozart. Então, acredito que eu lhe respondo dessa forma. Administramos através da fé e não através do ego, da vaidade, enfim, né, querendo passar por cima um do outro. Acho que é por isso que ao longo desses 2 anos deu tudo certo e vem dando. Inclusive nas responsabilidades financeiras da casa, a gente consegue administrar juntamente com os irmãos. Então se torna algo meio inimaginável dentro do mundo afro-gaúcho, mas que a gente vem administrando tranquilamente. Eu posso dizer assim, Pai Mozart. Como é bom, né, Pai Luan, a gente perceber os irmãos religiosos, como eu estava dizendo aqui para a Paola e para a Noeli também, ver os mesmos sacerdotes, pais, mães de santo, amigos da casa, estarem maciçamente aqui hoje participando desse ritual. Então, tem um provérbio que diz que a realização de um pai é quando vê os seus amigos chamarem os seus filhos de amigos, né? E vocês conseguiram, então, conseguiram esta realidade, né? De que os amigos do pai hoje tratam vocês como amigos e estão aqui dizendo sim a esse ritual tão bonito, né? Suas considerações, sua mensagem final, expectativas para o futuro. Bom, eu deixo uma mensagem a todas as pessoas de que nós devemos ser mais religiosos. Nós devemos praticar religião dentro das nossas casas, com menos exposições, como nós temos visto nas mídias, a exposição da nossa religião, dos nossos assentamentos, nossos fundamentos. E eu fico muito triste, porque culpam a juventude, os jovens, e nem todos são assim. Eu tenho diversos amigos, como bem dito pelo Pai Mozart, amigos que eram amigos do Pai Jorge, que hoje são nossos amigos, há muitos anos já são amigos, e temos os novos amigos do nosso contemporâneo, meus contemporâneos, tempo de obrigação, e que eu não acredito que seja, no geral, essa crítica que se faz à juventude. Mas nós devemos tomar muito cuidado com isso, com a preservação da nossa religião, não expor e, principalmente, praticar a fé, Pai Mozart, e não o ego, a vaidade. Com calma, com responsabilidade, estamos lidando com a vida das pessoas. A longo prazo é isso que eu penso. A maior responsabilidade que nós temos dentro do terreiro é uma pessoa que bate entregando a vida para um jovem, né? Uma pessoa, às vezes, mais jovem que eu. Tem aqui sacerdotes mais jovens que eu, de idade, de tempo de orixá. E então é isso. É isso que a gente conversa muito, era um assunto com o nosso pai. Que nós devemos preservar as pessoas, por isso que a gente vê a presença das pessoas hoje, e ter responsabilidade ao lidar com o ser humano. Essa é a minha mensagem, Pai Mozart. Muito bem. Liberdade e responsabilidade dentro da fé, né, Pai Luan? Então esse foi Pai Luan de Iemanjá, mais um dos filhos que são hoje um dos arrimos do Centro-Africano Reino de Xangô. E agora nós vamos conversar com o Felipe de Bará, com a Deise de Iemanjá e com o Bruno de Oxalá, neste dia festivo aqui no Centro-Africano Reino de Xangô. Felipe, tu que acompanhou o Pai Verardi, a Deise também, o Bruno também, toda a sua trajetória, tenho certeza que vocês têm muitos relatos importantes, muitos momentos bonitos para contar que viveram ao lado dele. Quais são, assim, as melhores recordações que tu tem ao lado do Pai Verardi, dentro do reino de Xangô, que tu estás desde muito jovem, né? Nos relata alguma coisa assim que tu vivenciou e quais são as tuas expectativas daqui para frente. Boa noite, Pai Mozart. Boa noite ao Grande Axé. Eu nasci dentro do Reino de Xangô. Minha mãe era amiga do Pai Jorge Verardi há mais de 50 anos, a Eli Xangô. Que é a minha casa. Não pretendo abrir casa, pretendo continuar aqui com meus orixás, até eu ter outra missão por enquanto. A minha família é aqui. Tá certo. Tá bom, Pai Mozart. Obrigado. Muito bem. Mãe Deise de Iemanjá, lembranças boas, momentos vividos com o Pai Verardi, os momentos que vocês estão vivendo hoje nessa festividade tão bonita, está se reunindo toda a família religiosa e muitos amigos, a emoção de estar vivendo esse momento. Fale para nós. Boa noite, Pai Mozart. Boa noite, o Grande Axé. O que eu posso me referir, que foi um grande babalorixá com muito fundamento, muitas energias positivas. Como ele sempre dizia, nós temos que lutar pelo próximo e ganhar vida para poder sobreviver aos nossos orixás. Então, é um aprendizado muito bom, um pai maravilhoso,
só trouxe para nós alegria, felicidade. E hoje é um momento muito especial do reabrimento da casa. E eu estou muito feliz de estar aqui, de participar dessa obrigação linda, né? E eu só tenho a gratidão, muita gratidão, e que onde é que ele esteja, que ele tenha muita luz para trazer para nós também. Com certeza. Bruno, de Oxalá também, como é que tu vê esse momento, como é que tu vive esse momento de reabertura da casa e as expectativas para o futuro também, de manter a família unida, coesa, como o Pai Verardi com certeza gostaria que acontecesse, né? Sem dúvida. Boa noite. Boa noite, Pai Mozart. Boa noite, Grande Axé. Na verdade, hoje a gente está fazendo a reinauguração da casa, um momento muito alegre, de muita felicidade para todos os filhos, para todos os netos, para toda a comunidade também, né? E eu fui feito pelo pai vai completar 3 anos, né? Eu fui o último filho que foi feito pela mão do Jorge Verardi. Então hoje a gente tem desde o primeiro filho, que é o Antônio, né? Até o último, que sou eu, né? Então eu vejo que o pai cumpriu a missão dele, fechou o ciclo através de mim. E isso me dá uma gratidão, uma honra muito grande em ter esse privilégio que foi entrar para a família, né? Um momento como hoje, um momento único, muito emocionante, muito alegre, muito feliz para todos nós. E, novamente, é uma honra, uma gratidão muito grande, é um momento muito bonito para todos nós. Então, só agradecer e desejar muito axé para todos nós. Muito obrigado. Tá certo, eu tenho certeza que para todos vocês é muito importante perceber toda essa energia, todo esse astral positivo, todo esse bom axé que está vibrando aqui dentro do templo hoje, né? Com todas essas pessoas participando de tão bom coração, a gente percebe na fisionomia das pessoas o carinho, o respeito e sobretudo a emoção de estar aqui nessa comemoração de 45 anos de fundação do templo e reabrindo a casa agora com alegria, com a esperança de que a casa prospere, que a casa continue e que a família esteja cada vez mais em harmonia. Então, com certeza, é verdade, Pai Mozart. É com muita satisfação. A gente ficou 2 anos de luto, fechado. É uma emoção imensa para nós, do Reino de Xangô. Muito amor envolvido, a casa de muita história. E é só agradecimento, só alegria hoje estar aqui. Muito bem. Então esse foi Felipe de Bará, Deise de Manjá e Bruno de Oxalá. E continuamos conversando com os familiares da casa Reino de Xangô. Continuando nossas conversas aqui no Centro Africano Reino de Xangô, nós vamos conversar agora com Mãe Teresa de Oxum, da cidade de Santo Antônio, né, Mãe Teresa? De Osório. E o Juliano de Xangô, filhos aqui do Reino de Xangô também, da cidade de Encruzilhada do Sul. Encruzilhada do Sul. Mãe Teresa, a senhora que tem tantos e tantos anos, tanta vivência na religião e que está aqui junto na bandeira do Pai Xangô, através do Pai Verardi, durante todos esses anos, qual é a sua emoção, qual é a sua alegria de estar vivendo esse momento de reabertura da casa, comemorando 45 anos do templo, comemorando os 40 anos da Mãe Iemanjá do Pai Antônio, enfim, com certeza um momento de muita alegria, né? Alegria, nunca me senti tão bem assim, saber? E o meu pai foi tudo para mim, como o meu padrinho Antônio. O senhor sabe, né? O Pai Verardi me deu tudo que eu tenho, foi ele que me deu. E esse espírito de família que se vive aqui no reino, eu sou suspeito para falar, porque embora não seja filho da casa, mas tenho uma amizade de longos anos, e a gente sabe o quanto o Pai Verardi incentivava esse clima de amizade, de fraternidade, né? Amizade, união, todos os irmãos tinham que ter paz, porque aqui é uma religião que todos somos irmãos. Tá certo. Pai Juliano de Xangô, também jovem, mas já babalorixá, com a sua casa aberta lá na cidade de Encruzilhada do Sul. Como é que é a responsabilidade de levar o nome de Pai Verardi, de Pai Leopoldo, dessa tradição do Jejexá para o interior do estado e ainda sendo um babalorixá jovem, né? Pai Mozart, é uma satisfação tê-lo aqui. É uma responsabilidade muito grande. Embora, mesmo eu sendo jovem, o meu contato com a religião é desde que eu nasci, né? E falar no nome do Pai Jorge, nós como filhos de santo dele,
representamos o nome dele, a Goa construída por ele, é muita responsabilidade. O nosso Pai de Santo sempre nos cobrou muita postura, muita seriedade, muita veracidade nas coisas que a gente faz. E o Pai Jorge, falar no Pai Jorge é como se ele tivesse me dado a vida. Me deu o caminho, me deu pernas para caminhar, como eu costumo dizer. Eu fui neto de santo dele, primeiramente. Eu era filho de santo da falecida Maria Holanda de Oxum, de Encruzilhada, que era filha de santo do Pai Jorge. Depois ela faleceu, águas rolaram, tive em outras casas e acabei voltando para cá. Fazem 12 anos que eu estou no Reino de Xangô. Recebi os meus axés de Obé, de Fá, através do Pai Jorge. E hoje estamos aqui reinaugurando a casa. É um momento único, magnífico. Os nossos sentimentos estão aflorados, porque não é todos os dias que se vêem as casas de batuque continuarem, né? O legado do Babalorixá. É uma noite incrível, Pai Moza. Isso é uma coisa triste, né, Pai Juliano, que a gente não vê dentro do nosso batuque essa tradição de continuidade das casas. Normalmente, quando o Babalorixá e a Lorixá fazem sua passagem, as casas acabam se fragmentando, acabam se terminando. Mas que bom que a gente está conseguindo perceber aqui a garra, a energia de vocês para manter esse legado e essa tradição, né? Nós acreditamos, né, Pai Mozart, que além da sabedoria do Pai Jorge, deixar as coisas encaminhadas, o destino... Donos do nosso destino são os orixás. Nós, na nossa casa aqui, nós acreditamos que os orixás se encaminham e encarregam de conduzir as coisas da melhor forma, para que hoje esteja acontecendo aqui, né, uma obrigação de reiniciação da casa, de reabertura da casa, após cumprirmos o tempo de luto, né, que é fundamento, que nós respeitamos muito os fundamentos deixados pelo nosso pai. Bem como o Pai Juliano estava dizendo, né? E a gente costuma dizer isso nas lives, nos programas que a gente participa, que os orixás são para todos, né? Mas o batuque não é para todos. Pelas suas responsabilidades, pela necessidade de disciplina, de disposição a noites e noites de trabalho, né? Quando as pessoas muitas vezes encaram essa realidade do que é o batuque verdadeiro, elas se assustam e correm, né? Então a gente fica feliz quando a gente vê uma tradição sendo mantida, e principalmente no caso do Pai Vierardi, que a gente sabe, até pelo seu longo período de enfermidade, né, ele foi se preparando para que a casa tivesse a sua continuidade, né? E hoje vocês são essa realidade de continuação, né? Exatamente, Pai Mozart. A gente sempre ouve o senhor dizer, né, deixa o batuque para os batuqueiros, né? E é bem isso. Quem tem que vestir a camisa, tem que fazer. A religião não é fácil, né? Mas hoje, pelo que a gente vê das pessoas mais antigas, hoje a gente até parece que é mais fácil. Eu percebo, né, a prática, porque hoje nós temos coisas que nos ajudam no trabalho, das obrigações, nós temos estruturas, coisas que as pessoas antigamente não tinham, inclusive não tinham condições financeiras para ter, né, estruturas. Então, é como o senhor sempre diz, o batuque é para os batuqueiros mesmo, não é para amadores. Deixa o batuque para os batuqueiros, né? E outra coisa que eu costumo dizer, Pai Juliano, no batuque não falta amor, no batuque falta amar, né? Mãe Teresa de Oxum, a senhora que tem mais de 50 anos de religião, e já passou por tantas coisas, provavelmente por muitas provas de fé, por muitas expiações, por muitos dramas na vida, sem esmorecer, sem perder a fé. O que a senhora diz para esses mais jovens hoje que querem fazer moeda de troca com o orixá, que pensam que o orixá tem uma varinha mágica que resolve todo e qualquer problema? O que a senhora fala para esses jovens de hoje? Eu sempre digo na minha casa que a religião não vem do luxo, não vem de dinheiro, não vem de nada. Ela vem do coração. Porque se eu estou aqui hoje, agradeço meu pai, que não está mais aqui. E eu nunca vou virar as costas. Isso tu sabe que eu te falei, tá? E outra coisa que eu vou dizer, a religião agora não é mais como antigamente. Mas nós temos aqui para deixar ela como nós aprendemos. Para manter a tradição, manter a tradição da casa. E eu acho que todos os pais tinham que fazer isso nas suas casas. Novo, velho, né? Tinha que manter aquela caminhada.
Hoje a gente estava falando com alguns sacerdotes que vieram visitar o reino de Xangô e se falando sobre essa coisa da continuidade do batuque e cada vez mais essa divisão onde a gente vê o batuque tradicional para um lado e o batuque comercial para o outro, né? Então, que bom que a gente vê ainda casas que conseguem doutrinar os seus filhos para darem manutenção na responsabilidade de continuação do batuque tradicional, né? Exatamente. Como a senhora disse? A religião é uma fé, né? Com certeza. É uma união. Todos somos irmãos, né? Não se faz batuque sozinho, né, mãe Não. Teresa? Se precisa do grupo, Não. mas se precisa do grupo com o mesmo objetivo, né? Isso. Tá Eu certo. olho as tuas lives, eu aprendo tanta coisa contigo. Que bom, mãe Teresa. Eu Fico olho. feliz. Pai Juliano, sua mensagem final. Enfim, agradeço o Pai Mozart pela conversa, né? E gostaria de explanar que nós estamos hoje muito felizes e muito emocionados, porque é um dia muito importante. Embora o nosso pai não esteja presente aqui fisicamente, mas essas paredes, esse chão, tudo isso lembra ele. Tudo que nós estamos praticando é em nome dele e é como se a essência dele estivesse aqui. Então, eu acredito que foi feito na hora certa, no momento certo, né? Tudo aquilo dentro dos nossos costumes, dos nossos fundamentos e aquilo que os orixás nos permitiram fazer. Muito obrigado e muito axé para todos. Então, conversamos com Mãe Teresa de Oxum e Pai Juliano de Xangô. Continuamos aqui no Centro Africano Reino de Xangô, nessa comemoração dos 45 anos de fundação da casa e a reabertura após o período de luto. E é importante nós dizermos que a casa viveu 2 períodos de luto. Viveu um período de luto pelo falecimento do pai Jorge Verardi e depois, simultaneamente, aconteceram outros lutos por netos, por sobrinhos da casa e que só se encerraram agora há pouco tempo, então agora a casa voltou a funcionar normalmente. Então continuamos por aqui. Continuando as nossas conversas aqui no Centro Africano Reino de Xangô, nesta data em que se comemora os 45 anos de fundação da casa, nós vamos conversar agora com o pai Leonardo de Xangô, que hoje eu tive a imensa satisfação de poder apreciar o seu toque no zilus, o toque dos tambor, viu, Leonardo? Parabéns, está tocando muito bem uma batida excelente, uma batida de batuque, uma pancada realmente de batuque e uma voz muito boa, muito afinada, realmente um tamboreiro que me surpreendi quando eu te vi tocando hoje, viu? Muito Leonardo, obrigado. meus parabéns, viu? Leonardo, me conta a tua trajetória aqui dentro da casa Reino de Xangô, que tu estás há longos anos, né? Claro. Conta a tua trajetória e como é que está sendo viver esse dia tão especial e ter a oportunidade de estar entoando as cantigas, as rezas dos orixás, invocando os orixás através do tambor, nesta data tão memorável, tão emblemática para a casa. Com certeza. Pai Mozart, é uma satisfação aqui com o senhor e nessa noite tão especial para nós aqui do Reino de Xangô, a reinauguração da casa, a qual eu já me encontro aqui primeiramente como neto. Estive aqui por 12 anos como neto. Cheguei a ser filho de santo do pai Jorge num período pequeno e hoje me encontro na condição de neto também, né? ele em memória, mas estou diretamente ligado à casa. Hoje sou filho do pai Luan de Iemanjá, cuido já dos meus orixás na minha casa, mas estou diretamente, intimamente ligado aqui ao Reino de Xangô. É uma satisfação para mim, pessoal, por estar, porque eu acabo não fazendo de forma profissional o toque, né, os orixás, mas já há alguns anos já toco as obrigações da casa, troquei a última obrigação que o pai Jorge Verardi fez, não toquei o batuque, mas toquei a mesa de bede dele, e então é uma satisfação hoje de ser escolhido pelo pai Luan, pelo pai Antônio de Iemanjá, para ter essa responsabilidade aí de estar à frente dos tambores na noite, né, nessa quinzena, essa festa que a gente está tocando para o pai Xangô, Godobomi. Então, vai ser uma data, vai ser especial na minha vida.
E uma coisa interessante que a gente que acompanha a casa e acompanhou o Pai Verardi durante tantos anos, a preocupação que ele tinha em preparar alguns filhos para algumas atividades específicas na casa, né? Sim. E a gente vê assim que da mesma forma que ele sempre investiu muito na Paola, né? Claro. Desde pequenininha, desde de criancinha assim e tal, para que ela tivesse a responsabilidade que ela tem hoje. E a gente vê que ele se preocupou também assim te preparar para essa questão dos tambores, né? Com certeza. E inclusive foi muito emocionante lá no dia do sepultamento do Pai Verardi, que tu também tocaste os tambores na despedida dele, sim, né? Então são momentos marcantes da história religiosa que jamais alguém vai conseguir apagar, né? Com certeza. E em termos de perspectivas, e eu estava falando assim com outros filhos aqui da casa também, a responsabilidade de levar esse legado adiante, com né? certeza. Então como é que é na condição de neto de santo, saber que tu vem de uma vertente tão tradicional, o Pai Leopoldo, o Pai Verardi, o Pai Luan está construindo também uma carreira tão bonita na religião, né? E cabe a ti, aos teus filhos futuramente, darem continuidade a essa bandeira. E sim, nos dias atuais, no nosso batuque atual, não é uma tarefa muito fácil. Com certeza. Como é que tu vê essa responsabilidade? É uma responsabilidade muito grande, mas como o senhor disse, comecei novo, muitos de nós começamos a ser lapidados aqui. Eu comecei com 12 anos, me entreguei ao orixá e de lá para cá, sendo muito intimamente presente na casa, apesar de, como eu disse, era neto, mas sempre presente na casa. As rezas, algumas que a gente canta com as nossas peculiaridades, da nossa família, da forma que nos foi passada, não aprendi em batuque. Aprendi a forma que ele cantava numa levantação, numa obrigação restrita nossa, e ele cantando, eu ajoelhado no lado. Então, algumas rezas que a gente canta de um jeito específico, não é da forma que ele passou, e a gente procura manter, a nossa família no geral, o Pai Luan, costumamos manter as rezas, vários fundamentos, a gente não abre mão, justamente para levar esse legado. É uma responsabilidade muito grande, mas como eu tenho para mim que a gente tem que tratar de forma natural. Quando é passado para a gente de forma natural, a gente consegue levar essa responsabilidade sem sentir o peso. E ter a fidelidade àquilo que é com passado certeza. Também. Porque, por exemplo, eu estava reparando quando se tirou a cantiga do Pai Xangô, do Pai Verardi, sim, que normalmente se canta Oluô Maidô, né? E o Pai Leopoldo, que eu convivi, tive a oportunidade de conviver com o Pai Leopoldo, ele cantava EBO, né? Sim. Então, é uma característica toda diferenciada, mas se a gente for fazer a tradução em Iorubá, ela diz mais ou menos a mesma coisa. Claro. Porque o Oluô é a maior autoridade. Uhum. E o EBO, quer dizer, se refere também a uma autoridade superior. Chefe da sociedade. Então, a característica ali seria mais ou menos a mesma tradução com palavras diferentes, né? Bem interessante isso. Então tá, muito obrigado, Leonardo. De Xangô, sucesso aí na tua vida como sacerdote e também como tamboreiro. Obrigado, a gente que é um pouquinho mais tradicional evita de dizer alabê, né? Com certeza. Mas que os pais te abençoem, o grande Pai Xangô te abençoe também nessa tarefa. Continuamos aqui nas nossas conversações, então. Depois de nós termos conversado aqui com uma grande parte dos membros da família do Centro Africano Reino de Xangô, aqueles filhos que hoje estão dando sustentação à continuação do legado do Pai Jorge Verardi de Xangô, nesta reabertura oficial da casa, neste dia em que o templo comemora 45 anos de fundação, onde o Pai Antônio, que é um dos principais alicerces da casa hoje, comemora 40 anos de assentamento de Manhamanjá. Eu só tenho a agradecer à direção da casa por ter me pedido, por ter me convidado para fazer aqui essas entrevistas com essas pessoas que falam com carinho, que falam com respeito, que falam com amizade, com devoção, sobre tantas vivências, tantas histórias, tantos momentos de fé, tantas comprovações de grandes feitos, de grandes milagres alcançados através das bênçãos dos orixás, dentro desse templo que, como nós dissemos, desde 1977, fundado lá na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, hoje aqui no bairro Ípica, em Porto Alegre, comemora mais um aniversário. Então agradeço a toda a direção da casa por ter me convidado para essa tarefa. Nós não
convidamos para esse diálogo, para essa conversa, as visitas, por serem em grande número e nós não teríamos tempo hábil para conversar com todas as pessoas. Mas aqui também, em nome dos visitantes da Casa Reino de Xangô, eu agradeço ao pai Antônio, ao pai Luan, à mãe Noeli, à mãe Paola, não vou citar o nome de todos porque vou esquecer alguém, mas por ter nos acolhido a todos, amigos do pai Jorge Verardi. Eu, particularmente, tinha uma amizade com o pai Verardi de mais de 30 anos, pude conviver durante um tempo ainda com o pai Leopoldo de Inhansã, enquanto estava vivo entre nós. Convivi com o pai Verardi durante todos esses anos e agora convivo com o pai Luan, com a mãe Paola, com o pai Antônio, enfim, com o pai Luan e com toda a família. Então, estar acompanhando a casa há 3 gerações, para mim é motivo de muita alegria, de muita satisfação, porque tivemos uma amizade sempre embasada em muito respeito, em muita cumplicidade, em muita parceria, também através da Afrobras. E hoje é uma alegria estar aqui participando desta reabertura, depois desses momentos de tristeza por um lado, mas de experiências adquiridas por outro. Então, a nossa mensagem, a mensagem de todos os visitantes, de todos os babalorixás e alorixás que eu estou representando nesse momento, é de que Pai Xangô Godobomi e todos os orixás, todos os ancestrais desta casa, possam incentivar e, através de sinais diários, motivar os seus administradores para que essa casa continue um templo de fé e de axé. Um grande abraço à família do Centro-Africano Reino de Xangô e a todos aqueles que assumem a responsabilidade de dar continuidade. Axé é para quem tem fé e nunca nos esqueçamos. O pai Verardi, até por ter tido um longo período de enfermidade, ele preparou a sua sucessão e com certeza gostaria de manter a sua família unida, coesa, em torno da tradição ancestral que ele também herdou e tão bem soube elaborar para que ela tivesse continuidade. Então, sempre vale aquela máxima que dentro do batuque não falta amor, o que falta é amar. Que os orixás nos abençoem, porque axé é para quem tem fé.